Já parou para pensar em construir a própria vida do mesmo jeito que se constrói uma casa? Hoje a gente vai explorar uma sabedoria assim atemporal do livro de Provérbios, que oferece exatamente esse tipo de projeto. Vamos mergulhar nessa metáfora poderosa de erguer uma vida forte, sabe? Duradoura, tijolo por tijolo. A ideia central aqui é bem clara, né? Uma vida bem vivida não acontece do nada, por acaso. Ela é construída, com intenção, sabe? Com materiais de qualidade. É uma estrutura que foi pensada não só para aguentar os dias de sol, mas também as inevitáveis tempestades que a vida traz. Então, esse aqui é o nosso plano de construção. A gente vai passar por 5 etapas: o alicerce, as estruturas, o preenchimento dos cômodos, a relação com a vizinhança e, claro, a manutenção. Vamos ver como cada peça se encaixa para criar uma vida realmente sólida. Ok, mãos à obra. Todo bom construtor sabe que tudo, absolutamente tudo, começa pelo alicerce. Sem uma base forte, qualquer estrutura, não importa o quão bonita ela seja por fora, está fadada a ruir. E olha que interessante. Antes mesmo de começar a cavar, o primeiro passo é preparar o terreno. Isso significa, na prática, limpar a área de influências negativas. A sabedoria aqui está em escolher bem onde construir e, principalmente, com quem a gente se associa. Porque, vamos ser sinceros, uma companhia ruim pode minar a fundação antes mesmo da gente colocar o primeiro tijolo. Como terreno limpo, a gente usa 3 materiais que são essenciais para o alicerce: sabedoria, entendimento e conhecimento. E isso não é papo abstrato, não. São blocos de construção bem concretos. Pensa assim: o conhecimento são os fatos, o entendimento é a capacidade de ligar esses fatos, e a sabedoria é a arte de aplicar tudo isso de um jeito justo e eficaz na vida. Certo? Com a fundação firme, é hora de subir as paredes. A estrutura é o que dá forma de resistência para a nossa casa, principalmente quando aqueles ventos da adversidade começam a soprar mais forte. O texto nos mostra 2 maneiras de fazer isso. Uma estrutura fraca, que é construída no isolamento, racha na primeira pressão, a coragem some. Por outro lado, uma estrutura forte é reforçada pela humildade de buscar conselhos. A vitória, como diz o provérbio, está na multidão de conselheiros. Isso revela uma verdade muito poderosa. A força de verdade não está em nunca precisar de ajuda, mas sim em saber quando e como pedir. Mas, né, uma casa não é só parede e teto. Ela só ganha vida de verdade com o que a gente coloca dentro. Então agora vamos ver como preencher os cômodos dessa vida que a gente está construindo. E aqui a sabedoria ganha um novo papel. Ela não é mais só um material de construção, mas também os bens preciosos que enchem os cômodos. São aquelas qualidades que enriquecem a alma, que formam o caráter, que transformam uma simples casa num verdadeiro lar. Essa analogia do mel é perfeita. Ela mostra o valor da sabedoria. A gente deve saborear como se fosse mel mesmo, não como algo amargo ou difícil, mas como uma fonte de doçura, de futuro e, o mais importante, uma esperança que não falha. É isso que alimenta a alma dentro da nossa casa. Bom, nenhuma casa é uma ilha, certo? Ela sempre faz parte de uma comunidade, de uma vizinhança. Então, como é que essa nossa casa, tão bem construída, interage com o mundo ao redor? Um princípio fundamental dessa interação é a compaixão. A fonte nos orienta a manter a integridade do coração, mesmo com aqueles que se opõem a nós. A força da nossa casa não deve ser usada para celebrar a ruína dos outros. E, por outro lado, a interação positiva é descrita de um jeito até poético. Uma resposta sincera, uma comunicação honesta, é como um beijo. É algo que une, que demonstra fidelidade, retidão. Isso constrói pontes com a vizinhança e não muros. Resumindo, estas são as regras de convivência: julgar com imparcialidade, falar a verdade com equilíbrio, respeitar a ordem e evitar se meter com rebelião. São princípios que fazem da nossa casa um pilar de estabilidade e de justiça na comunidade. E, por fim, talvez a lição mais importante de todas: a construção nunca acaba. Uma casa, por melhor que seja, precisa de manutenção constante para não virar ruína. O ponto crucial aqui é a diligência. O texto aconselha a preparar o trabalho, os campos, antes de construir a casa. Isso fala sobre planejamento, sobre garantir o sustento da vida que se está construindo. A manutenção diligente, na verdade, começa antes mesmo do primeiro tijolo ser assentado. E as consequências da negligência? Elas são bem diretas.
campos abandonados levam à ruína, e fugir das tarefas diárias, bom, isso resulta em pobreza. A falta de diligência não é só um hábito ruim, é o caminho mais rápido para a decadência de tudo aquilo que foi construído. A gente termina com uma pergunta para reflexão. Olhando para o projeto que é a vida, qual é o tijolo fundamental que a construção precisa hoje? É hora de limpar o terreno, reforçar o alicerce ou, quem sabe, focar na manutenção diária? O importante é lembrar, a construção de uma vida que dura é um projeto contínuo, uma obra que nunca termina.